Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite. Nesta terça estamos trazendo aqui uma personalidade que vai nos falar de como está o comportamento psicológico, essa confusão, esses debates da sociedade. Estou recebendo aqui a doutora Beatriz Helena Secato, reitora de graduação e pós-graduação do Centro Universitário do Estado de Ceará, psicóloga formada pela Unesp Bauru, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, doutoranda em saúde coletiva da Unicamp, 18 anos de carreira no ensino superior. Doutora, boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado pela sua presença. Estou vendo aqui seu vasto currículo e eu tenho certeza que as informações que nós vamos levar para os nossos telespectadores vai ser a melhor possível. Sim. Mais uma vez, Márcio David, nós estamos aqui, né? Boa noite, Levando boa noite, informações. Marciele. E hoje Sim, estamos recebendo o Marcos Duarte, nosso colega apresentador. Boa Hoje noite. ele andou indo para o Rio, ele voltou, produção, ele tá meio estranho, tá? Ele tá Moderninho. Não, que ele- acontece o seguinte, que eu tenho umas contas para acertar com você. Tá até com a camisa da Rocinha. Mirante da Rocinha. Olha Rapaz, só. ele tá todo despojado hoje. Viu? Olha só, meu Brasil pra varonil. Eu, para dizer a verdade, eu nunca vi o Marcos. Sim. Assim, eu tô até espantado. Tá Nós moderninho esse olha, rapaz, Nós hein? somos seres eternamente em transformação. Eu não tenho. Nós não somos nem A minha louco, transformação, eu diria de passagem, não é tão radical assim, mas tudo bem. Deixa eu ver, dá o teu livro aqui, Marcos. Opa! Lembrando a vocês que o Marcos, além de ser um grande advogado na área de família, ele é o fundador da revista Leis e Letras, não é isso, Marcos? Isso. Fundou em que ano, São Marcos? 2006, vai fazer agora 16 anos, a maior revista jurídica do Brasil em circulação. E ele nos traz aqui, ele publicou A Herança na Justiça. Mostra aí, Marcelo. Eu preciso ler aqui, né? A Herança na Justiça, do Inventário e da Partilha no Código de Processo Civil. Ou seja, são dois assuntos polêmicos. A herança, né? Nós vamos discutir isso qualquer dia desse. Vamos, Bastante. vamos. E a partilha, que hoje nós vemos famílias aí, depois que o patriarca morre, né, doutor? Vem a falecer, vira uma guerra de interesses, enfim. Olha, e no Brasil, isso é geral, mas no Brasil nós não estamos, a doutora psicóloga, nós não estamos acostumados a lidar com a morte, com a ideia de morrer. E o planejamento sucessório, ele é deixado de lado e gera todos os problemas que acontecem após a morte. Se houvesse um planejamento, se houvesse uma preocupação em ter um advogado especialista, muita coisa se evitaria. Sim. A gente sabe de casos de sucesso, por exemplo, né? O Antônio Emílio de Moraes é um caso de sucesso que fez a partilha em vida ainda, né? De todos os bens, os Estamos filhos, agora aí, entre ó, os Marília netos, Mendonça, e sim. recentemente falecida, esses artistas, essas pessoas. Nós tem o problema do menino da Bossa Nova, como é o nome dele? João Gilberto, que a família brigando e tudo, entendeu? Tim Maia. Tim Maia. Tem coisa pra gente conversar. Filho do Renato. Gugu O Liberato. Liberato é um absurdo, aquela briga, aquela intriga familiar. Nós temos também aquele cantor, o Timóteo, O Agnaldo. que reconheceu a filha. Então, Nós vamos conversar, no caso viu? da Marília Mendonça, só pra gente pegar esse gancho aí, ela não ia imaginar que ia morrer aos 24 anos de idade. Verdade. Mas ninguém imagina, a morte pode pegar qualquer Mas eu acho que quando a gente chega numa certa idade, igual a minha, a sua, né, Marcos? Não, Que é isso, Marcos? Que é isso? Olha, sua. não me meta Que é isso, Marcos? Olha, não me meça pela sua régua, Nós Marcelo. temos que começar a pensar em como Que é administrar isso, essa Marcos? questão patrimonial e para quem deixar. Ou como deixar. Mas, Marcelo, Não é para quem deixar, como deixar tem uma essa coisa mais situação importante. resolvida. Ainda bem que nós estamos com uma psicóloga aqui no estúdio, porque a potência de agir do Marcos com essa palavra do Marciele
caiu drasticamente. Mas eu não vou tomar o tempo da convidada. Vamos lá. Então. Mas é importante a gente falar nisso. Nós vamos porque, falar, outro problema. Doutor, é um assunto Isso. muito... Interessantíssimo. E o livro realmente ficou... A Bonito, capa tá né? muito bacana, Muito muito bonito. legal. Cadeira aí parecida com a tua ali, ó. É, muito Viu legal. aí? Gostei. E hoje, Show. né, se a gente for ver também, os grandes bilionários aí do mundo têm feito até doações em vida, né? Porque Aliás, eles os 5 entendem, maiores né, bilionários todo- do mundo, os 5 maiores, que eles têm uma instituição que é administrada pelo Bill Gates, Sim. que é a Fundação Bill Gates. Os 5 maiores bilionários abastados do mundo doam hoje 90% do que ganham na sua vida. Porque não tem mais o que fazer com a grana. né? Marcelo, só para o Chega um momento telespectador, só rapidinho. Você sabia que, por exemplo, se você tiver um apartamento de 1 milhão, é tudo que você tem na vida, R$1 milhão, você conseguiu juntou a vida inteira. Se você não fizer um planejamento, você perde na sucessão 30% desse valor só de tributo, Sabia. e que você pode evitar isso É. se fizer um planejamento em vida. Programar. É complicado. Eu preciso fazer isso porque eu tenho 9 filhos, 5 netos. Imagina, o negócio pra mim, na minha cabeça é uma coisa que eu penso todos os dias, a gente brinca aqui e tal, mas é uma coisa que eu penso todos os dias, porque enquanto você é vivo, né, doutora, a senhora como psicóloga sabe disso, você tem a rédea na mão daquilo que é teu, daquilo que você construiu. A partir do momento que você vem a falecer, é que isso tudo vira patrimônio que será dividido para os herdeiros. Inclusive- E aí começa a guerra. Inclusive patrimônio virtual. Você papocando, como diz o outro, de quem vai será o acerto de conta? Como é que vai ficar esse acerto aí? Como é que vai ficar o seu vídeo no Instagram, no YouTube? O seu patrimônio pessoal de dados, os seus dados, todas as informações que você tem, seus negócios, suas coisas, quem é que vai ficar isso? Quem é que vai entrar no seu Instagram para dizer que você bateu o catolé? Você deixou alguém para entrar com a senha? É complicado. Mas vamos lá, vamos aproveitar, doutor, então. vamos lá. Aproveitando esse gancho, quero aproveitar a presença da doutora aqui, mais uma vez agradecê-la aqui pelo carinho que teve aqui pelo nosso programa, viu, doutora? Sabendo do seu currículo, da sua, como reitora de uma instituição, de uma universidade aqui renomada, aqui do estado do Ceará, eu venho mais uma vez agradecer. Doutora, eu quero começar o programa fazendo o seguinte questionamento. Eu tenho 60 anos. Então vamos voltar ao tempo quando eu tinha meus 20 anos de idade. Eu faço sempre uma análise, um comparativo com a sociedade da minha época, de jovem, né, de 20 anos de idade, com a juventude de hoje. E eu acho que está todo mundo maluco. Sei lá, é o meu sentimento. Eu acho que os interesses são diferentes. Eles fazem voltando para a instituição. Eu não estou dizendo que todos, eu nunca generalizo aqui as questões. Eu estou dizendo que a maioria dos jovens faz a faculdade hoje para agradar o pai ou a mãe, ou para justificar a mesada que ganha. É muito diferente da minha época. Porque nós fazíamos o que precisávamos fazer, porque tinha que fazer alguma coisa da vida. Né? Enfim, como é que é isso? Como é que está isso dentro da faculdade? Como é que está isso? Como é que está essa juventude? A senhora está mais perto desse dia a dia como reitora da faculdade. Eu quero agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer. A gente tem vivido todas essas dinâmicas que mudam, né? Então, assim, se a gente for pensar hoje, né, a minha geração, a todos nossos aqui, a gente vivia num mundo que tinha muito mais certezas do que incertezas. Tanto que hoje o mundo é classificado, né? Os teóricos falam muito sobre o mundo VUCA. Esse VUCA é uma terminologia americana para falar que hoje a gente vive um mundo que é volátil, que é complexo, que ele é incerto. Então, essa instabilidade que a gente tem faz com que também a gente esteja criando esses jovens nesse mundo que não tem um futuro, né, pré-determinado ou organizado, e eles também precisam fazer esse processo de adaptação. Obviamente, essa geração mais novas, né, que são essas gerações
que já nasceram com o advento da internet, que já conhecem Instagram, que já nasceram, agora eles estão estudando a mais recente, que são esses dos últimos 10 anos, que já nasceram dentro das mídias sociais, que foram aquelas crianças que chegaram lá, a primeira foto do nascimento, né? Já estava dentro do Facebook. Bebês de fralda já está com o celular. Já tem um perfil, né? A mãe ou o pai já cria um perfil na internet e local. Então, assim, a gente vê que essas gerações, primeiro, a gente tem uma troca dessas gerações cada vez mais rápido, porque assim, o que é a característica de uma geração? Eu me reconhecer na outra pessoa através dos mesmos hábitos que eu tinha. Eu gosto da mesma música que você, eu me comporto do mesmo jeito que você, a gente lembra de coisas que eram da nossa época, né? Ou da nossa época. Faz esse comparativo, né? Nós fazemos esse comparativo. E aí, esses jovens que hoje, né, a gente recebe para fazer graduação com a gente, que estão na faixa etária dos 18, 20 anos, já são alunos que, diferente da gente, né, que a gente não estudou ainda nesse mundo virtual, eles fazem disciplinas virtuais, eles são acostumados a esse tipo de tarefa, eles não pensam a vida deles sem um pesquisador como o Google. Acho que todos nós podemos falar aqui que um dia a gente pesquisou na Barça, né? Verdade. Então, assim, ou era livro, ou a gente não tinha, ou ia para a biblioteca. Eu acho que essas ferramentas são essenciais. São essenciais. Então, assim, a gente tem um volume de informações intenso. Se eu não me engano, o último dado que saiu, a gente produz em 3 dias a quantidade de dados que a gente tem hoje, o que a gente produzia antigamente em 100 anos. Então, assim, é um volume de dados, mas agora a gente precisa ter essa capacidade de discernir o que é dado relevante ou não, porque todo mundo, acho que aqui já passou por essa situação, de estar vendo quantas horas por dia eu passei lá no Instagram ou no Facebook. Então, assim, a gente também precisa aprender a funcionar para que essa ferramenta seja positiva para a nossa construção como pessoa. Então, assim, a internet, as mídias sociais, não ser só um tempo de você passar o seu tempo ali, viver a vida do outro, porque muitas vezes a gente vê esses adolescentes muito focados nesses influenciadores digitais, que são pessoas que têm uma influência, que produzem conteúdo para tanto, mas muitas das vezes eles não estão parando para pensar em si mesmos, parando para pensar o que desejam da vida, né? Essa é a minha preocupação. Eles parece que não... Eles navegam conforme os ventos, mas sem uma carta náutica para saber onde vai ser o porto, aonde tem que se aportar. O que eu queria fazer uma intervenção com a professora é o seguinte. Quando eu comecei a dar aula, com 19 anos. Eu era professor de Físico-Química. Pensa num negócio chato. Invocado. Não, chato. Aí o que era que eu tinha? Eu tinha uma classe desse tamanho aqui, dessa sala, um quadro verde aqui e uns pedaços de giz colorido. Era o que eu tinha. E eu tinha que prender a atenção daqueles meninos com esse material que eu tinha. Eu arranjei umas bolinhas de plástico e fiz uma ligação para imitar uma molécula de carbono, CH3. Carbono, 3 hidrogênio. Hoje nós temos isso no computador, nós temos no tablet. Então, assim, o que eu pensei? É muito comum, você mesmo começou sua fala, não estou te criticando, mas você mesmo começou sua fala, no meu tempo, na minha época. Então, assim, eu acho que hoje não dá mais para a gente estar lembrando da nossa época. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente diferente. Agora, claro que nós temos que respeitar alguns valores estruturais, por exemplo, família, honestidade, nesse sentido que eu quero levar a conversa. Isso. Porque assim, como é que a universidade, como é que a escola, como é que a educação hoje está preparada para essas pessoas? Mas sem a preocupação de criticá-los, porque eu vejo muito dizendo o seguinte, não sabe escrever, não sabe ler. Mas essas pessoas nasceram com outra configuração cerebral. Não é mais do nosso tempo, onde a gente precisava raciocinar de forma diferente, onde a gente precisava decorar uma tabuada. Esse pessoal não quer mais decorar tabuada, que nem tem que decorar, porque tem celular, tem calculadora para fazer cálculo integral, exponencial, e para você um foguete ir para a Lua, dá para fazer no celular o cálculo.
né? Um HP. Hoje a gente não Então, como é lida, que é a universidade, doutora? Aí é o que eu queria a sua... Isso é a muito sua- bom. A pergunta foi bem. Né? Como é que esse jovem, como é que a universidade está Como que lidando é? com as pessoas se nós ficarmos com essa história de ai, porque no meu tempo, ai, porque na minha época a gente fazia cópia, fazia ditado. E muitos dos próprios professores que militam lá no dia a dia, eles, até pela idade, acabam fazendo essa analogia Mas entre eu como quero é que só era e fazer como é que é hoje. quero só né? pegar esse gancho aí do Marcos. Quando eu cito no meu tempo, eu não quero dizer da evolução do estudo. Não, Eu sei. cito, quando eu falo Eu do sei. meu tempo, eu cito a responsabilidade de procurar o porto seguro. Mas, Marcelo, Hoje eu noto nos jovens que eles não estão muito preocupados Mas, Marcelo, nós também não estávamos. eu estava. Não, estava não, Marcelo. Olha, nós cometemos os mesmos erros. Mas vamos deixar a doutora responder agora. Vamos lá. Sim. Olha, eu quero atacar aqui dois assuntos, duas frentes. Eu vou Exato. voltar para a história do seu mapa, que eu gostei muito, eu quero voltar nessa história, mas antes eu vou falar do ensino superior, né? Eu comecei a dar aula 18 anos atrás, ainda muito no modelo do que eu tinha recebido como educação. Então, assim, o professor entrava na sala, todo mundo sentado em fileirinha, né? Naquele modelo militar, o professor manda a gente fechar a boca, fecha a boca, a gente Cantar dá o hino. aula, Exato. dá aula, pronto, Que era até acabou. meio estranho, né? Eu considero Era estranho, era chato, Chato demais, né? Porque assim, o aluno ele não era uma pessoa ativa. Hoje, essas novas metodologias que a gente, né, traz desse modelo de resolução de problemas, existem inclusive faculdades que pensam o projeto pedagógico em cima de resolução de problemas, pensando já multi-áreas. Então, assim, o professor, ele vai lá e faz a pergunta e os alunos vão buscar a resposta. Porque naquela aula expositiva de antigamente lá, que estava lá com o giz, a lousa, era você que fazia a pergunta e você mesmo que desenhava a resposta lá no quadro e assim a aula ia acontecendo. Um aluno ou outro que falasse um pouco mais era aquele aluno que tinha um melhor desenvolvimento, participava da sala, mas na maioria aquela sala ficava parada lá escutando o professor e esperando que todo o conhecimento viesse do professor. Hoje a gente está dando aula, é o aluno que está confirmando que você está falando está certo ou não no Google, ao mesmo tempo que você está falando. Ou discordando, Que isso é porque interessante. saiu uma... Então, esse é o grande crescimento. Então, assim, quando você tira essa visão do Há um professor... debate, não há uma autoridade só impondo aquilo que quer ensinar. Né? Existem duas frases, a doutora deve saber muito bem disso, que nas faculdades e colégios é utilizada essas duas pequenas frases, que antes a aula era dada. Isso. Hoje a aula é construída, construção do docente Perfeito. com os Mas discentes. deixa a prefeitura acabar o Certo. comentário dela. E eu acho importante, então, assim, que a gente... Eu não sei, porque, eu só interrompendo um pouquinho, Fique depois à que o vontade. Márcio colocou essa camiseta, ele se empoderou de uma forma que, rapaz, eu vou te falar, viu? É o Transformers. Só para quebrar o gelo, né? Muito bom, muito bom. Mas é essa a intenção. Então, assim, hoje, a faculdade que faz também com que... A faculdade, a escola que faz com que o aluno se interesse, é aquela que faz com que a pessoa saia de lá uma pessoa que pense, que se sinta construtor do próprio conhecimento, né? Então, assim, esse debate, essa discussão, eu acho que são todas relevantes e sair desse papo, o professor fala e os alunos só recebem a informação. Então, acho que isso é uma revolução que a gente viveu nos últimos tempos e eu acho que o virtual ajudou muito. Então, assim, os vídeos, a simulação virtual, hoje a gente tem até laboratório de química e física totalmente virtual, experimento com anatomia. Então, assim, são coisas que esse avanço tecnológico trouxe de muita vantagem para a gente. Tem uma pergunta em cima disso, tá, professor? Daqui a Deixa pouco. só Aí, voltando à história do mapa, né? Que, assim, da carta náutica. Eles da não carta têm, náutica. É muito interessante porque o pessoal que estuda carreira no mundo do trabalho, anteriormente a gente tinha essa visão que você ia construir uma carreira dentro de uma organização. Começava lá como estagiário e poderia chegar a presidente da empresa porque tinha um Ou fluxo, até, enfim. pessoalmente, ser um empreendedor. Você Ser um programava empreendedor. aquilo, Isso, construía programava, aquilo, construía aquilo. Hoje, por conta até do que eu falei anteriormente aí desse mundo volátil, inseto, as pessoas têm que criar esse processo até de maior flexibilidade. Tanto que os Sim. teóricos no mundo da carreira usam muito o mito do Proteus. O Proteus ele era um deus que ele se mimetizava conforme Mimetizava. o ambiente, tipo um camaleão. Camaleão.
Então, hoje, cada vez mais, as pessoas que estão conseguindo Concordo. se dar bem nesse mercado de trabalho, ter uma visão, É são quem as tem maior capacidade de mimetização. de mimetização, de se transformar conforme a realidade. Se eu tivesse ficado parado lá na locadora de vídeo, lá na venda de CD, Isso. gente, então assim, são coisas que a gente também tem que entender que hoje isso pode ser o produto da moda ou pode ser a consequência da moda. Cada vez essa moda tem se acelerado cada vez mais, mas hoje não vai ser. Então, assim, não basta também você querer uma rigidez e uma fixação igual existia antigamente, né? Manter-se na carreira. Vamos pensar, o seu desenvolvimento da sua carreira, o seu programa e tudo mais. Se você não se reinventar todo dia, trouxer um assunto novo, aprender coisas novas, aqui também vai ficar obsoleto. Eu costumo dizer Então, que quem trabalha em qualquer área que seja e não estuda diariamente aquilo que faz, ele fica para trás. sim. Eu estou dizendo qualquer área, isso em curso profissionalizante, técnico, qualquer área. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução se traz com estudo. Sim. E tecnologia para isso nós temos. É só buscar. Então, eu acho isso Professora, perfeito. Márcio. Professora, dentro da sua fala sobre essa questão de como é que era antes, como é que é hoje a sala de aula, eu fico imaginando a instituição que a professora representa, e hoje já existe uma crítica à educação moderna ou pós-moderna, da construção da aula, na qual você tem muita participação efetiva dos alunos, né? No sentido da perca, é criticado no sentido da perca da autoridade dos professores, dos docentes. Procede essa crítica de que com muita construção, com muita participação, os professores estão acabando perdendo a autoridade em sala de aula e automaticamente, como consequência, o aprendizado está ficando comprometido? Isso procede ou não? Eu acho que são coisas distintas, né? Então, assim, você tornar o aluno protagonista do aprendizado dele não quer dizer que ele tenha que desrespeitar o professor. Não respeitar ninguém. Questão de respeito mútuo, eu também acho. Eu acho que é importante esse ponto de trazer assim, não é porque eu pedi o poder como professor, porque eu sou o único... Aliás, eu não vejo poder nisso. Isso. Também. Eu acho que como a doutora colocou bem, são dois pontos bem distintos. Distinto. Que um é o respeito, ou a falta de respeito, ou a formação de respeito na relação. Olha o que eu estou falando. Se eu me relaciono particularmente com a doutora, meu nível de respeito vai conforme a sua conduta, ou conforme a minha conduta, ou não é? Sim. Não tem nada a ver com o ensino. Eu particularmente penso assim, não sei o que a doutora pensa. Eu acho que essa questão do respeito, da liberdade, você constrói com cada indivíduo, individualmente, colocar assim, dessa forma. Tudo é uma questão de comportamento. Eu acho que tem muitas coisas inovadoras, né? Eu acho que, assim, os valores que a gente traz, por exemplo, de família, de respeito aos outros, do mesmo jeito que eu respeito os outros, vou respeitar também, enfim, todos os meus grupos, meus professores, meus avós. A gente vê algumas iniciativas interessantes de educação infantil, especialmente, que também trazem os pais para dentro da escola para ensinar os valores que eles estão passando para as crianças na escola, para os pais também terem um casamento dentro de casa. Então, acho que isso é muito relevante. Isso foi uma iniciativa de uma aluna minha. E vem de berço também, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda, enfim, né? Pensando numa sociedade que precisa ser mais humana e saber lidar com as pessoas, eu acho que isso ainda vai fazer parte como um componente curricular obrigatório, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu sou super defensora que todo mundo, né, todo o ensino médio tivesse uma base de direito, por exemplo, porque todos nós, né, devemos, à medida que a gente entende a lei, entende a Constituição também, isso passa por esse processo até da gente entender a nossa convivência social, a parte da filosofia, que também é crucial. Então, são formações que a gente precisa constituir, não só para fazer aquele indivíduo chegar, porque até então o ensino médio formava para a pessoa ter um ensino superior, ter um ensino médio e ir para uma faculdade. Mas a gente precisa pensar, antes de tudo, que a educação é uma etapa que a gente está formando uma pessoa. Professor, se dissesse assim, Marcos Duarte, tu tem liberdade para inventar um novo método de educação.
tu vai criar uma escola e uma universidade. Eu colocava uma escola e uma universidade com um camarada super competente em informática, para ensinar tudo para a pessoa, de computação, de Instagram, de tudo. Eu colocava um psicólogo, certo? E não tem aquele modelo antigo dos monges, né, com os discípulos, e colocava um professor de filosofia. Eu só tinha essas 3 matérias. Informática, psicologia e filosofia. É interessante. Só essas Obrigado, 3. Marcos. Não, mas Uma das áreas mencionadas é a minha. Tem uma lógica. Obrigado, eu tô querendo te ajudar. Não precisa me ajudar. Não, mas eu tô querendo te ajudar. Mas eu tenho tem uma certeza lógica do que eu estou dizendo. Mas eu vou dar uma criticada, mas tudo bem. Eu tenho certeza. Eu acabava com esse negócio todinho desses camping, né? Eu acabava, porque isso não precisa mais. Para algumas disciplinas, sim, tipo laboratório e tal. Para algumas disciplinas, concordo. E eu botava, era uma área linda, assim, de natureza, um jardim, com os professores monge, é um filósofo. Eu tô falando. Sabe por quê? Marcos veio. Professora Beatriz, Mas, a professora escolheu o melhor dia Mas, para ser a nossa Mas, convidada. professora, eu sou professor desde 18 anos de idade. Beleza. 18 anos de idade. Eu sou advogado de família há 23 anos. Eu fui um dos melhores estudantes de física e química da universidade. Então, assim, eu fiz doutorado, eu estudei muito na minha vida. Essa tranqueira não serve mais hoje para nada. Entendeu? Mas só seria esses 3 mesmo, Marcos? Não teria a 4ª pessoa aí que foi comentada aí pela professora do direito, não? A pessoa com a formação. Não, porque o filósofo... Não, você não entendeu o que ele está querendo Porque dizer. eu estou querendo dizer o entendendo. seguinte, que o pensamento, ensinar a pensar... É individual. Qual telespectador? Nós temos que ensinar essa geração a pensar. Porque eu não preciso mais estar atrás de montar uma molécula de gás carbônico com as bolinhas, os palitinhos de fósforo, porque isso está tudo aí no mundo virtual. Eu tenho que ensinar o aluno, a universidade, professora, a escola, ela tem que ensinar as pessoas a pensar, porque esse povo aí, eles têm inteligência. Informação tem demais, Informação tem demais. É isso. Olha, quem era que tinha uma pobre... Parar um pouco com o beabá Meu e filho, mudar a técnica, quem né? tinha uma pobre de uma Delta La Russa ou de uma Barça para consultar era rico. E a gente só tinha aquilo. Hoje esse povo entra no celular agora e sabe de tudo. Agora, qualidade de formação, aí sim é onde vai entrar a educação, para ajudar a pensar. Vou até consultar aqui no Google aqui, se camisa florida muda a personalidade da pessoa. Vou consultar aqui. Mas Marcelo, eu sempre pensei isso. Marcos, você tem razão. E quanto mais eu convivo com essa geração jovem, mais eu vejo o seguinte: nós estamos perdendo esse povo. E fica naquele negócio. Porque no meu tempo. Porque na minha época. Porque meu... Rapaz, não existe mais época passada. Acabou, nós estamos no presente. Nós estamos no hoje. E o hoje é celular de alta tecnologia, é computador de alta tecnologia. Eu entro agora aqui e converso com qualquer pessoa no mundo. O meu cliente, que de primeiro eu tinha que brigar para o pai visitar. Mas nosso tempo está acabando. Eu sei. Eu tinha que brigar para o pai visitar o filho. Hoje a menina está na Europa e o pai aqui nós vamos para o segundo bloco e voltamos já. Esse papo está interessante. O homem está inspirado, viu? Está inspirado. Está inspirado. Voltamos já. Fiquem ligados aí. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes.
Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando agora para o segundo bloco, o Marcos Duarte, doutor Marcos, estava fazendo uma colocação que eu achei bastante interessante, doutor. O que ele mesmo representando uma instituição, a Univem, no Rio de Janeiro, uma faculdade, aliás, de Bauru, né? Marília. De Marília, ele representa a faculdade do Rio de Janeiro, de Centro Marília. Universitário de Marília. Isso. Ele entende, e essa é a opinião dele, deve ser respeitada, ele entende que o ensino hoje, na sua didática, não é isso? Está um pouco arcaico, primitivo, é isso, Marcos? Não é arcaico, não, está falido mesmo. Está falido, Tá. você acha? Porque você acha que deveria ter uma reestruturação nessa base. Na Porque, filosofia mas sabe por quê? educacional. Você sabe por quê? Olha, é muito interessante. Porque as mentes que estão na universidade são mentes ultrapassadas. Exato. Você sabe, doutora, é importante dizer isso. Quando no início do programa eu disse aqui o seguinte, que nós, quando eu falei, ó, lá no meu tempo, a gente fica nessa vibe, né? Lá no meu tempo. Então é muito importante que ele colocou, porque é o seguinte, ele como representante de uma universidade, está dizendo que está ultrapassado, está primitivo, está arcaico, porque as mentes estão... E isso talvez seja um ponto a ser discutido aqui no programa, da falta de atenção desses alunos, que foi quando eu iniciei a nossa conversa lá atrás. Por que o aluno não vai para a aula? Porque não tem interesse. Talvez seria um ponto. Eu queria ouvir a opinião da doutora. Eu acho super relevante a discussão, porque, primeira coisa, o aluno vem com a motivação dele, mas a instituição também tem que oferecer essa ferramenta para que ele se motive, né? Então, assim, ele está lá buscando um curso superior. Lógico. Então, assim, tornar o ensino atrativo, né? Tornar o ensino palatável, vamos falar assim, também é uma das funções tanto da instituição quanto dos professores. Então, assim, esse processo de educação continuada que os próprios professores têm, posso falar aqui, por exemplo, o caso da Estácio, onde a gente tem plataforma digital, onde os professores aprendem sobre os novos modelos de aprendizagem, tem todo um processo onde ele se forma, tem treinamento recorrente, pelo menos 2 a 3 vezes por semestre, os professores passam por treinamento até de como saber elaborar questão de prova, como fazer atividades, né, lúdicas em sala de aula. Não só lúdicas, mas dinâmicas de grupo, trabalho em equipe, que são coisas que o aluno vai viver essa simulação e depois vai ver a aplicabilidade disso no mercado de trabalho. Eu acho que é super importante. Então, assim, concordo no sentido de que o modelo que a gente tinha, né, a forma como nós estudamos aqui, como a gente fez a nossa graduação, faliu. Faliu porque para a geração de hoje não faz sentido. Mesmo porque, pegando o gancho, porque eu gosto de pegar os ganchos, né? Legal. O legal da conversa é você interagir. Interação é isso, não é interrupção, entenda. Me desculpe, não, fique à vontade. Interação. Aqueles professores que brincam na sala de aula, que usam rabinho, meio ripão e tal, eles se destacam. Talvez porque estejam falando a mesma língua dos alunos. Então eu concordo muito com a posição do Marcos, que é uma coisa, até você clareou aqui na minha cabeça essa questão, porque tudo que é primitivo, que é arcaico, é chato. É chato. Né? E tudo que é espontâneo, é isso que ele está querendo trazer. Para que coisa pior do que você, 10 horas da noite, numa sala de aula, cansado, aí o professor está lá na mesa sentado lendo um livro para você. Ou lendo slide. Né, ninguém aguenta mais isso. A nossa geração, essa geração é audiovisual, o apelo visual é muito forte. O intelecto desses jovens também é muito elevado. É muita informação, como muita você informação. disse. Então eles falam, vixe, eu já vi isso, coisa chata, ficar vendo isso. Quando a gente faz exercício, né? Eu, nos anos aí que eu fiquei ministrando aula, hoje eu sou pró-reitora, mas assim, você pegava uma aula que vai até 10 horas da noite, se você fizesse um debate na sala, colocava um grupo a favor e um contra e um mediador, você ia até 10h30 da noite, os alunos não levantavam. O tempo passa e você não vê. Você quer ver uma das coisas mais estimulantes no curso de Direito que se inventou? É o júri simulado. Sim.
Por quê? Porque está lá uma simulação do julgamento, o aluno participa. Isso cria uma adrenalina. Né? Cria. Aliás, doutora, doutora Beatriz, a senhora como reitora de um colégio de uma faculdade, de uma universidade tão renomada aqui do estado do Ceará, vocês procuram, vocês já observaram isto que o Márcio colocou aqui agora? Olha, ele colocou com muita propriedade e ele está falando como um representante de faculdade. Então, ele acha que está arcaico. Vocês acham o quê? A doutora, como reitora, acha o quê disso? Dessa colocação dele? Agora eu vou falar do ponto de vista do que a gente viveu nesses últimos anos na Estácio. Né? A Estácio implantou um modelo de matriz nova que se chama Matriz Áurea. Ela é de ensino híbrido, então o aluno ele tem uma parte em sala de aula, que são 3 créditos em sala de aula, e um crédito que a gente chama de crédito digital. Ele tem que entrar toda semana nesse espaço virtual, que é o espaço da sala. Então lá ele vai ter um texto, vai ter um vídeo, vai ter um material, vai ter um game, né? Porque hoje muito a gente trabalha com essas plataformas do ensino digital através do processo de gamificação. Então, assim, não é mais aquele padrão que você assiste um vídeo como você assiste no YouTube. Enquanto você está lá lendo um texto e aprendendo, são colocadas questões, são feitos quiz, são feitas pequenas atividades que não é aquilo assim, você assiste como se você estivesse assistindo uma aula que um professor está ministrando. Então, assim, 50 minutos de aula e depois tem uma atividade para ser feita. Então, todo esse processo e essa mudança que foi realizada, né, a gente já está com a experiência com essa grade desde 2020, que foi o ano, né, enfim, que a gente teve pandemia e tudo mais, faz com que a gente saia dessa visão de um ensino rígido, tradicional, para uma visão que tenha esse espaço, né? Então, assim... E muito teórico também, né, professora? Só teoria, muita teoria. O Centro Estácio, assim como outras instituições que nós poderíamos citar aqui também, que até já se representaram aqui nesse programa, né? Unilab tem um trabalho prático excelente, FMB, as atividades práticas, os estágios, sair daquela teoria para a prática, até relacionando com o programa anteriores que nós tivemos aqui, da profissão, mostrando como seria a atuação daquele profissional depois que ele termina a sua faculdade. A Estácio tem se preocupado com isso também? Temos muito, e assim, são várias atividades práticas que são, lógico, sempre pensadas para o nível que o aluno se encontra, né? Então, assim, atividades de estágio, mais ligadas à prática de observação, ou mesmo ligadas ao laboratório já nas primeiras séries ali iniciais, e depois a gente vai graduando e, na verdade, assim, conforme ele vai aumentando o conhecimento dele, também vai aumentando a complexidade desses estágios. Professor, eu tenho uma curiosidade. A Estácio tem curso de medicina. Tem. Me diga uma coisa. Olha, no Brasil, nós temos 1.300.000 advogados inscritos na OAB, todo o Brasil. E nós temos cerca de 550.000 médicos, ou seja, menos da metade. Um terço, diria, quase um terço. Inscritos nos conselhos de medicina. Sim. Quando, na verdade, o nosso país precisa 10 vezes mais de médico do que de advogado. Mas isso é fácil responder, né, Marcos? Não, é isso que eu vou querer de uma pró-reitora de uma instituição nacional, porque a Estácio é nacional. Né? Ela é pró-reitora, ela está na direção da instituição. Então, assim, por que é que não se abre mais curso de medicina nas universidades brasileiras? Vou contar um pouco como é que está aqui no isso é legal. Ceará. É muito legal. Porque nós estamos falando de uma demanda muito maior. E por que é que para você estudar medicina é R$10.000 e para fazer direito é 600? É uma diferença, assim, lógico, tem Sim, toda a que, parte claro, do que tem a laboratório, sim, mas a tudo disparidade mais. é muito grande. A disparidade é bastante grande. Então, assim, por exemplo, a Estácio hoje, inclusive, está recebendo a comissão do MEC em Iguatu. A gente vai abrir a Faculdade de Medicina lá em Iguatu. Então a gente tá aí, já já é abriu, notícia. Iguatu? Iguatu, hoje. Lá aqui no estado do Ceará. Aqui no estado do Ceará. Então, assim, falando da realidade do Ceará, hoje, Estácio. A gente tem José Quantos do alunos Norte, a Estácio tem 20... na medicina?
Na medicina são poucos, porque são turmas de 60 alunos. Eu posso depois mandar esse número para vocês, mas agora de O cabeça... direito tem bem mais. O direito é o nosso carro-chefe. O Na MEC verdade, a Estácio nasceu do direito. O MEC estabelece, né, professora, tem lá o percentual, o índice de alunos, então não é Quantidade aquela de alunos coisa que a por Estácio possa, de repente, abrir 2.000, 3.000 vagas, de repente, não é assim. Mas né? é o que o Marcos está dizendo, é uma falha do sistema. Mas Se a por que demanda... que não? Por que que ela não pode abrir? justamente o que está perguntando. Aí- Se a demanda da necessidade É muito de maior. médicos no mercado é muito maior, por que esse entrave do MEC, vamos dizer assim? Não é só do MEC. A gente tem outros órgãos que regulamentam também a abertura próprio dos Conselho de cursos. Medicina. O próprio Conselho de Medicina. Por exemplo, É um cartel, a gente então é um É um abriu, cartel. desde que eu estou aqui como pró-reitora, 2019.2, a gente abriu medicina em Quixadá, em Canindé e agora em Iguatu. E a gente já tinha Juazeiro do Norte, que tem mais de 20 anos lá a faculdade. Como é que funciona Muito isso? boa, por sinal, elogiada. Sim, já é bem tradicional. Eu estou prestando atenção, E só estou recebendo uma não, mensagem fique à aqui, vontade. que é a respeito do programa. E aí, o que a gente tem de interessante? Por exemplo, quando a gente falava assim, o programa Mais Médicos, lembra que foi toda uma polêmica? contratar médico de Cuba. O programa não se restringia simplesmente a trazer os médicos de outros países para atuarem aqui com o programa de saúde da família. Também foi um programa que produziu a interiorização dos cursos de medicina, porque além de tudo, do número que você trouxe dos médicos, ainda é pouco distribuído. Então, eles normalmente ficam nas capitais, onde tem maior recurso também de equipamento, poucos vão para o interior e é essa a dificuldade. Então, assim, essa abertura estratégica, então, assim, a gente sugeriu às cidades e por conta do programa Mais Médicos, a gente entrou nesse processo, que foi um processo nacionalizado, e a gente ganhou a concessão de abrir 3 cursos de medicina, que todo ano recebem uma visita de monitoramento, então assim, a gente é extremamente acompanhado. Isso é importante. É muito importante, porque daí Para não o MEC virar também... carne de vaca, vamos dizer assim, no popular. E o MEC também dá esse suporte e esse apoio para a gente, Aliás, eu né? sempre falo aqui, doutora, pegando o gancho mais uma vez, que a maioria das universidades aí, tá um bando de uni aí que, pelo amor de Deus, virou um negócio. É um metro quadrado mais caro que existe no país hoje, tá? Uni, não sei o quê, não sei o quê. Agora, capacidade intelectual para a formação desses alunos não tem. A maioria não tem. Então, isso é uma coisa que é complicada. É muito complicado. Então, tem que ser fiscalizado. Mas a pergunta do Marcos Mas a senhora atribui, bem... então, a essa dificuldade, a esse monitoramento do MEC e de outros órgãos, como o próprio Conselho de Medicina? Sim, o próprio Conselho de Medicina. O MEC... Então é um interesse político, é uma política de não ter médico. Talvez para se valorizar mais o que tem. A profissão. Pode ser, nós não podemos afirmar isso. Sim, mas pelas é uma reserva de mercado. Pelas burocracias que se criam para se fazer ou se instalar o curso, né? Isso. Ou se constituir o curso dentro de uma faculdade, é muito difícil. É isso que nós estamos falando. Na verdade, assim, o curso de medicina ele é complexo de ser montado. Primeiro, assim, não são todas as faculdades que topam esse desafio, porque primeiro, por exemplo, com uma visita para a montagem da faculdade de medicina, a gente já precisa prever quais são os hospitais onde os alunos vão fazer toda a parte do internato. Então, a gente já precisa ter estabelecido convênio, a gente já precisa ter mapeado todas as instituições de saúde do entorno. A gente, além de tudo, com o programa Mais Médicos, a gente se compromete a dar uma bolsa integral para um aluno que seja da região, para que ele também fique lá e permaneça lá. Então, ele não precisa sair para estudar e também para ele, quando ele se formar, ele também permanecer lá, porque também não adianta a gente formar esses alunos lá no interior e eles correrem todos de volta para a capital, né? A intenção que é o que acontece. É o que a gente precisa... a gente acredita que com essa nova política, né, que ainda é nova, a gente ainda vai ver as consequências disso. Acontece por uma questão financeira, aí entra uma questão de finança. Mas, Marcelo, os alunos que terminam, eles já estão indo para as prefeituras dos interiores ganhando muito bem. Mas porque agora se criou um programa para isso. Até há pouco tempo atrás não tinha isso. Né? Agora, com a vinda dos cubanos para cá e tal... Aí começaram a repensar essa questão da Estácio, medicina. Então, tem três... Estamos abrindo o terceiro... Quais são os cursos que a Estácio hoje
Hoje... A gente tem mais de 40 cursos, mais de né? 40. Nós somos Pioneira ao direito. a maior instituição privada do Ceará hoje. 25% dos alunos estudam conosco aqui na Estácio, do Ceará, falando da realidade do Ceará. A Estácio, na verdade, o grupo Edux, né, que é onde a gente tem ação na Bolsa, tem outras marcas associadas, como a própria Widen, por exemplo, a Fanó é do grupo Edux, então é a nossa irmã. A Fanó também? Isso. É do grupo Edux, que é Sim. também dentro dessa holding que a Estácio está inserida. A gente é o segundo grupo educacional do país, com mais de 600 mil alunos, juntando presencial 600 mil alunos. e EAD. Então, assim, grade nacionalizada. É uma indústria da educação, vamos dizer, né? Porque a gente tem demanda, né? Então, assim, a gente Qual é ainda... a maior muitos anos- dificuldade como reitora de uma universidade que a doutora enfrenta hoje? Maior dificuldade? Quando eu falo, eu estou dizendo no Ministério da Educação, alguma coisa desse Política? sentido, politicamente. Assim, olha, o desafio é o continuar motivando um aluno, porque, na verdade, tudo é uma É o coisa grande desafio. cascateada, né? Porque, assim, eu, como pró-reitora, tenho que passar esse processo motivacional para os meus coordenadores de curso e eles também têm que transferir isso para os seus professores para que as aulas aconteçam, que tudo corra bem, que o aluno seja satisfeito. Então, assim, manter esse aluno atento e satisfeito, eu acho que é o principal desafio. O MEC entra enquanto um grande órgão regulator para a gente, né? Então, assim, todas as diretrizes de como os cursos funcionam, as orientações, as visitas que a gente tem regularmente. Por exemplo, ano passado, mesmo sendo um ano de pandemia, a gente autorizou 2 cursos de psicologia e 2 cursos de enfermagem que a gente vai abrir em outras unidades, recebendo visita presencial. Então, assim, é muito legal que a gente consegue transitar bem com as questões regulatórias e MEC, porque eu acho que, assim, tem que ter legislação, tem que ter uma organização que nos ajude a definir tudo isso, mas eu acho que o principal desafio é a gente poder escutar, né, voltando à nossa conversa inicial, né, quem é essa geração, traduzir essa geração nova para modificar, porque daqui a pouco você vai me chamar para o seu programa daqui 2, 3 anos, eu vou falar, olha, a gente mudou a grade de novo, porque a gente precisa pensar, chegou uma outra geração aqui na faculdade, a gente repensou as disciplinas. Então, assim, a gente normalmente na Estácio, a cada 2 anos a gente faz uma mudança de grade. Vou falar do próprio curso de psicologia. Pensando justamente nessa evolução intelectual desses jovens que estão vindo aí. Desses jovens, das solicitações do próprio MEC quanto à questão do ENAD, quanto o próprio mercado de trabalho. Eu estudei, há mais de 20 anos que eu fiz psicologia, um monte de disciplinas que hoje tem na grade Tinha de menos psicologia. louco, né? Ou loucos Não, com menos dificuldade de ser louco. Tinha mais louco camuflado. No Brasil, assim, por questões de mercado, tem uns modismos, né? Eu lembro que era o curso de engenharia civil, era o máximo. Depois passou. Aí, na ditadura militar, o direito deixou de não valer nada. Aí depois mudou tudo. Inclusive dizem que o direito vai acabar, Márcio. Professora Beatriz, a professora comentava na interna que a sua área de atuação é muito mais voltada para os cursos presenciais, né? Já que nós estávamos comentando sobre como é que era a educação antes, como é que é hoje, como é que está a questão da carga horária desses cursos presenciais na atualidade, na conjuntura de 2021? É a mesma coisa de 20 anos atrás, é aquela coisa de ter que estar ali indo para a faculdade 5 vezes por semana, às vezes algumas atividades também no final de semana. Como é que está isso atualmente em relação aos cursos presenciais? A gente pensa sempre uma grade voltada para a necessidade do aluno. Obviamente tem uma regulamentação do MEC que vai falar assim, para você se formar psicólogo, você precisa de um curso mínimo de 4.000 horas, para você ser um biomédico, um curso de 6.000 horas. E lá estão as competências e habilidades que você precisa ter. E aí a gente traduz isso nas nossas disciplinas, nas grades e o que precisa mais dentro desse processo. Então, assim, a ideia é que assim, a gente atenda a todo esse processo da legislação.
Obviamente, por sermos um centro universitário, a gente tem a prerrogativa de entre 20% a 40% das grades do curso serem através do ensino digital, né, que a gente, o antigo nome do EAD, né, a gente chama agora de ensino digital, e esse ensino digital produz também essas pessoas que depois vão trabalhar dentro de uma empresa, vai ter que fazer um treinamento virtual, né? Eles não vão ficar presos só no presencial. Tem cursos que, por conta da legislação, não pode ser totalmente 100% de ensino digital, né? Os cursos normalmente da saúde, que são ligados às práticas, não teria agora sentido, até né? recentemente foi autorizado o curso de Direito a ser Já ensino... tem na Estácio Já digital? vamos abrir, vamos abrir. Já Em breve. saiu? Já saiu, já está autorizado, mas o NPJ, que é o núcleo de prática, continua sendo presencial. A prática simulada, a disciplina também vai continuar sendo presencial. O aluno vai fazer uma grande maioria das disciplinas em casa, no formato do ensino digital, mas as práticas, então assim, aí depende de cada legislação, que a gente chama de DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais de cada curso, e a gente obedece essa legislação. É uma mudança, estão prevendo também que psicologia em breve também vai para o mesmo formato, né, que assim, a gente entra, tem as disciplinas que são virtuais, mas a gente faz toda essa parte prática que ainda precisa existir. Então, assim, não tem como você formar um advogado sem ter pisado dentro do NPJ, sem ter feito uma prática simulada. O NPJ, Aliás, eu acho que ninguém prática jurídica. Eu acho que ninguém sem a prática vai para lugar nenhum, né? Tem que Embora, haver a viu, prática. doutor, embora o seguinte, isso também é relativo, sabe por quê? Porque o processo hoje é virtual. Tudo virtual, sim. Então, por exemplo, na Univem, que é a instituição que eu represento, nós desenvolvemos uma plataforma totalmente virtual do processo eletrônico. Então, o núcleo de pesquisa jurídica, de prática jurídica, ele também é eletrônico. Bacana. Mas é uma peculiaridade. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre a Estácio. Qual a política da Estácio de aproveitamento dos ex-alunos como professores, como A funcionários? gente tem vários ex-alunos nossos que são professores, né? Porque a Estácio aqui no Ceará começou como FIC, né? Tem muita FIC, gente que ainda chama de Estácio FIC, né? Isso. Hoje a gente usa o nome Centro Universitário Estácio do Ceará ou só Estácio Ceará. Mas ela era Faculdades Integradas do Ceará, né? E hoje a gente tem muitos professores que foram nossos ex-alunos, até porque quando começou a grande expansão do ensino superior, que saiu só das faculdades mais tradicionais que tinham aqui, e foi feita essa expansão, a gente tem uma leva já de alunos com mais de 20 anos de formado, né? Sim. A gente tem 23 anos aqui nessa localidade, então assim, isso para a gente é motivo de grande orgulho, né? Muitos deles vão ser preceptores, são professores, a gente tem casos também de coordenadores de curso que são nossos ex-alunos, então é muito legal esse processo, né, da gente possível formar. Professora, eu fico feliz com tudo aquilo que a senhora tem trazido para a gente. Eu fico imaginando uma pessoa que milita na área da educação, porque eu milito nessa área como filósofo. A professora milita nessa área de educação como psicóloga. Eu fico imaginando a maravilha que é uma pessoa com formação em psicologia poder estar aí de cabeça, de coração, nessa área da educação, nessa área do ensino. O que mais motiva a professora a dar sequência a esse lindo trabalho? Eu acho que o momento mais emocionante que a gente tem é quando a gente está fazendo a colação de grau do aluno. Que é assim, que é aquele momento... a realização. Que assim... do aluno e do professor. Por conta da minha nomeação como pró-reitora, eu tenho essa prerrogativa de legal, né, de outorgar o grau a outras pessoas, que eu acho o momento mais emocionante, né? A gente tem o dia a dia, mas fiz acho o meu que, trabalho. Assim, eu acho que é o O ápice. sentimento é esse, né? É o ápice, eu acho. É o ápice, assim, e aí você vê aquele conjunto, né? A gente obviamente vai voltar logo com as colações presenciais, você vê a família toda lá abraçando. A Estácio tem uma característica até de serem alunos que muitas vezes são os primeiros que estão se formando na família, que são os primeiros a ter um ensino superior. Então, para a gente, assim, é muito emocionante mesmo, sabe? Eu estou até arrepiada agora, só de lembrar disso. É de coração mesmo, porque, assim, a gente está, assim, na nossa responsabilidade social, entregando os novos profissionais do futuro, né? Então, assim, a gente... e eu falo muito isso nas colações que eu presido,
que é essa questão mesmo, né? Que a gente está construindo a responsabilidade daquelas pessoas, que eles entendam que eles vão precisar continuar estudando sempre, que eles são os profissionais do futuro, eles que vão abrir outras portas para aquelas atuações profissionais e que eles, né, busquem serem felizes dentro daquele planejamento que eles tiveram, do mapa, né, que eles construíram. Pode ser que o mapa dê uma mudada para a direita, para a esquerda, mais para o norte, mais para o sul, mas que eles deram aquele direcionamento. Então, eu acho que o mais gostoso, realizador, o mais vamos realizador dizer assim, é esse momento mesmo. E a Estácio já tem algum curso aqui para o estado do Ceará, estricto sensu, para pós-graduação? Para pós-graduação, a gente tem todos em nível de especialização. Por enquanto, a gente ainda não... Mestrado ainda não? Por enquanto, não. A gente pensa em desenvolver um programa que é chamado de Minter, né? Que daí a gente faz com alguma instituição parceira. Na verdade, a Unesa, que é a Universidade Estácio, que é localizada lá no Rio de Janeiro, tem programa de mestrado e doutorado. Existe uma demanda muito grande aqui no estado do Ceará do mestrado, principalmente na área de educação, né? Existe aí algum entrave também em relação ao MEC, algum tipo de conselho em relação a esse curso? Porque a gente vê no Brasil todo tão difícil, né, uma demanda tão grande, tão poucas pessoas com mestrado nessa área de educação, professor. As instituições também, assim, a cobrança que existe para a abertura de um mestrado também é algo que pesa. E também, assim, o valor da mensalidade, que nem sempre as pessoas também têm esse poder aquisitivo para cursar um mestrado, né, nesses 24 meses que normalmente ele ocorre. E com a política que a gente teve, né, de redução de bolsas, tanto para mestrado quanto para doutorado, isso também traz consequências, porque, assim, partes de instituições privadas também recebiam bolsas do governo para esses alunos poderem se formar como mestres ou doutores, né? Então, assim, reduzindo isso, a gente também teve uma perda significativa aí, né? Doutora, só para dar um exemplo, Marcelo. Doutora Beatriz, hoje foi um prazer, infelizmente, Márcio, acabou o nosso tempo. Que pena. As suas considerações finais, Márcio, bem rapidinho. Que pena, foi uma honra receber a doutora Beatriz aqui, já tínhamos recebido aqui, eu até listei, doutor Glauco representando o UFC, doutor Tiago representando o S, doutor Roque representando o Unilab, professor Edilson representando o FMB, e não podia faltar aí as instituições privadas de centro universitário, universidade, recebi a doutora Beatriz representando a Estácio. Muito obrigado, professora. Marcos Duarte, suas considerações. Doutora, muito prazer. Desejo que a senhora continue com essa visão na Estácio, né, de sempre estar atualizando, de estar preocupada com essa geração que precisa tanto de educação. E desculpe aí pelos contratempos. Né? Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua simpatia, pelo seu carinho. Doutora Beatriz, suas considerações finais. Para o nosso público lá em casa, manda um recado. Eu que agradeço muito, né, poder estar aqui, enfim, já estou me convidando para voltar. Então, assim, eu acho que a educação sempre é algo que a gente precisa trazer para o debate. Eu acho que foi muito produtivo a gente estar aqui junto nesse momento, né, poder discutir todas as nossas questões ligadas ao ensino superior, às gerações novas. Então, isso é muito importante aqui para todos nós e me disponho a voltar outras vezes. Muito obrigado, doutora. Eu sempre falo aqui no programa que esclarecimento é tudo. E hoje o programa foi muito esclarecedor. Lembrando vocês aí de casa que às terças e às sextas nós estamos às 20h30 no ar e no domingo às 21h. Doutora, foi fantástico. Como dizia, um luxo. Foi muito esclarecedor. Até breve, até sexta-feira. Um abraço. Eu só uso Tainara, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa,